Fala amigos investidores, aqui é Herdes Vanzeler do canal Investindo Certo. Neste vídeo eu vou te falar da farsa das notícias do sobe e desce da bolsa que existe aos montes na internet e que, na minha opinião, representa uma armadilha, uma cilada aí, fazendo com que muitas pessoas cometam erros de interpretação do mercado financeiro na hora de investir em ações. Em seguida, vou te apresentar a análise de mais 3 ações que eu tenho na minha carteira e que eu acredito serem boas empresas para investimentos de longo prazo. Mas que, como sempre, eu já te antecipo que não são recomendações de investimentos, mas sim as minhas próprias convicções como investidor. Então, o ideal é você sempre buscar mais informações e, se realmente o seu intuito é se tornar sócio de longo prazo, estudar as empresas no qual está se pensando em investir é muito importante, porque isso vai te ajudar a tomar as suas próprias decisões baseado no seu perfil como investidor. Tem o botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho de notificações para quando a gente lançar novos vídeos, você possa ficar por dentro das novidades, ok? Sobre a farsa das notícias de sobe e desce de empresas ou índice da bolsa, como eu disse, se trata do erro de interpretação que a mídia em geral, dentro ou fora da internet, inclusive algumas casas de análises que não são independentes e não trabalham a favor da imparcialidade nesse mercado, passam de forma irresponsável para a grande maioria de iniciantes quando o assunto é investir em ações. E como identificar quando isso acontece? É muito simples. O mercado fica extremamente eufórico quando a bolsa se valoriza. Eles ficam otimistas e incentivam comprar. E quando está em queda, colocam medo, informando a cotação e as baixas nos preços do mesmo dia. Suas narrativas são sempre baseadas em previsões das altas e das baixas de curto prazo. Vender na alta quando está em fase de acúmulo de patrimônio, na minha opinião, é um erro terrível. Se você vende, estará aceitando receber somente a diferença de uma valorização uma única vez, deixando de ganhar dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e lucros excedentes. Isso você ganha durante todo o tempo em que suas ações estão em custódia na corretora. Sem falar que, se você vende somente para ter um lucro, terá que pagar as taxas, os emolumentos que são cobrados normalmente aí pelas corretoras e, além disso, os impostos que já são descontados em bolsa quando você vende as suas ações. Veja bem, pessoal, minhas ações já despencaram muito de valor e nem por isso eu deixei de ganhar dividendos, porque mesmo com suas ações em queda, você continua ganhando dividendos. E essa informação, muitos especuladores de curto prazo não gostam nem de comentar, porque a verdade é bem nítida: o curto prazo não gera dividendos. As empresas não param de produzir, nem na alta e nem na baixa. Eu mesmo já vi os meus ativos despencarem até quase 50% no negativo e depois voltar ao patamar de preço atual que eu comprei. Posteriormente, eu vi essas mesmas ações ultrapassar acima de 200% no positivo. O que isso significa? Que eu continuo recebendo dividendos independente das oscilações e especulações que existem no mercado, porque o meu foco é acumular patrimônio investindo em boas empresas para o longo prazo. Por falar em boas empresas, vem para minha tela, onde eu vou te apresentar a análise de mais 3 ações que eu tenho em minha carteira e acredito serem bons investimentos de longo prazo. Então, vem comigo. Ok, amigos investidores, vamos para a apresentação de mais 3 empresas. São 3 ações que eu tenho na minha carteira e acredito serem bons investimentos para o longo prazo. Vou começar a apresentação com um breve histórico de cada uma dessas 3 empresas e banco. São resultados do primeiro trimestre de 2020, passando pelo patrimônio líquido, lucro líquido e receita líquida, como também as fortes tendências dos seus indicadores nesse primeiro trimestre. Agora vamos falar de um dos maiores bancos do mundo, que é o Itaú, com o código ITUB3, desenvolve seus serviços em 18 países com foco em atividades de banco comercial, clientes institucionais e private bank, com 2,9 milhões de clientes pessoas físicas e 1,2 milhões de clientes pessoas jurídicas. Oferece serviços de crédito, cartões, microcrédito, conta corrente, previdência, consórcio, seguros de saúde, imobiliário, automotivo, dentre muitos outros. Então logo percebemos que, através desses serviços oferecidos para essa quantidade enorme de clientes, que os resultados que nós vamos apresentar a seguir
condiz muito com a essência do que realmente é o Itaú no mercado dos grandes bancos. Assim como o Bradesco, ele tem uma dívida bruta em zero, um patrimônio líquido acima de 123 bilhões de reais. Então podemos ver aí a grande segurança que oferece o Banco Itaú à frente dos seus concorrentes. Mesmo com essa crise, o Itaú apresentou excelentes resultados dos últimos 3 e 12 meses, acima de 521 milhões, e dos últimos 12 meses acima de 1,5 bilhões de reais. Então podemos ver que essa ponte de intermediação financeira atrai um capital enorme para o banco. Isso se reflete no lucro líquido dos últimos 3 meses acima de 1,8 bilhões e dos últimos 12 meses acima de 22 bilhões de reais. Como eu falei também no Bradesco, no Itaú também não podemos deixar de falar do índice Basileia, que é a medida do quanto o banco pode se endividar ou se alavancar. Esse índice Basileia do Itaú apresentou nesse primeiro trimestre de 2020 13%, acompanhado de outros indicadores como PL de 9,4%, lucro por ação de 2,25%, oferecendo um fantástico dividend yield aqui de 9,4%. Pouquíssimas empresas ou bancos oferecem e mantêm um dividend yield de 9,4%. É claro, não sabemos se os bancos ou empresas vão continuar mantendo esses dividend yield bem alto, depende aí também, como eu falei, sempre que há valorização na cotação das empresas, o dividend yield diminui. Pelo menos é isso que eu tenho percebido em muitas empresas e bancos. E o ROI do Itaú se mantém aí acima dos 10%, ou seja, 17,8%. Segunda empresa aqui que eu gosto de fazer os meus aportes mensais é a Porto Seguro, com o código PSSA3, existente aí desde 1945 e atualmente é a 4ª maior companhia seguradora do Brasil e líder no segmento de automóvel e residência. Ela detém uma boa fatia do mercado com um market share de 27,2%, tem parceria com o Banco Itaú, possui uma taxa de sinistralidade de automóveis, que é o custo em relação ao prêmio, de 53%. Para fácil entendimento, a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui. Nada mais representa que o tempo que a empresa vai levar para entregar o prêmio para os clientes. Toda seguradora tem um custo quando existe aí a sinistralidade de automóveis, quando acontece algum acidente, mas em compensação, os clientes passam aí muitos anos pagando por esse seguro. Então com isso a empresa consegue aí arrecadar muitos pagamentos, facilitando até mesmo aplicações, como eu vou mostrar aqui. No último trimestre de 2019, ela rentabilizou mais de 14 bilhões de reais do seu caixa em aplicações financeiras, obtendo uma taxa de retorno de 191% do CDI. Vamos para os resultados aqui da Porto Seguro do primeiro trimestre de 2020. Ela mantém uma dívida bruta zerado, com patrimônio líquido acima de 8 bilhões de reais. Somente nos últimos 3 meses obteve um faturamento de lucro líquido acima de 226 milhões de reais e dos últimos 12 meses acima de 1,3 bilhões de reais. Receita líquida dos últimos 3 meses acima de 4,4 bilhões e dos últimos 12 meses acima de 18 bilhões de reais. Outros indicadores da Porto Seguro é o PL de 10,05, lucro por ação de 4,05, dividend yield de 5,7, bom dividend yield aí para os seus investidores minoritários, relação EV/EBITDA baixíssimo, de 0,15. Somente a margem líquida eu acredito que está um pouco baixa, 7,2%, mas a Porto Seguro mantém um ROI aí acima de 10%, ou seja, 16,2%. É excelente. Terceira ação aqui da nossa lista de 3 empresas que eu acredito serem boas para investimentos de longo prazo é a Hypera Pharma com o código HYPE3. Historicamente é uma empresa de grandes mudanças e transformações. Antigamente ela se chamava Hypera Marcas, nasceu em 2001, focada em produtos de higiene pessoal e limpeza e posteriormente em alimentos. Em 2007, já consolidada nesse mercado, fez a aquisição da DM, indústria farmacêutica, culminando em uma das principais empresas desse setor. Então foi a partir daqui que ela passou a se concentrar mais na venda de medicamentos. Ela fez o seu IPO na Bolsa de Valores em 2008 com a aquisição da Farmasa no valor de mercado de 874 milhões de reais. Com certeza somente aí já gerou um impacto muito grande para o crescimento da Hypera Pharma. E em 2009 fez a aquisição também da Neoquímica por cerca de 1,3 bilhão de reais. Então percebe-se que com a aquisição da DM, indústria farmacêutica, Farmasa e a Neoquímica, a Hypera Pharma se tornou uma empresa de grande crescimento e transformação.
Em 2011, também ela entrou com um processo de venda dos seus negócios de alimento e limpeza para se concentrar em produtos farmacêuticos sem a necessidade de prescrição médica. Entre elas estão as marcas mais conhecidas como Benegrip, Engov, Epocler e Estomazil, dentre muitas outras. Vamos para os resultados do primeiro trimestre de 2020 da Hypera Pharma. Ela concentra uma relação de dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,2, bem abaixo de 0,5, que a gente sempre indica aqui em nosso canal. Detém uma dívida bruta acima de 2 bilhões e um patrimônio líquido muito maior, acima de 8,7 bilhões de reais. Lucro líquido dos últimos 3 meses acima de 238 milhões e dos últimos 12 meses acima de 1 bilhão de reais. Receita líquida dos últimos 3 meses acima de 815 milhões e dos últimos 12 meses acima de 3,7 bilhões de reais. Outros indicadores da Hypera Pharma do primeiro trimestre de 2020 é o PL bem regular, de 16,32, um lucro por ação de 1,7, pagando bom dividend yield para os seus investidores minoritários de 4%. A relação EV/EBITDA quanto menor, melhor. Aqui está marcando 18,7%. Eu particularmente invisto em empresas com essa relação de 20 a 30%. Uma margem líquida de 29%, quanto maior, melhor. E um ROI acima de 10%, ou seja, 12,3%. Essas foram mais 3 empresas onde eu faço os meus aportes mensais e acredito serem boas para investimentos de longo prazo. Se você faz os seus aportes mensais em alguma dessas empresas que citei aqui, comente logo abaixo do vídeo para que a gente fique a par. Ou se você faz aportes em alguma outra empresa, deixe também logo abaixo para que a gente possa interagir e ajudar o máximo de pessoas no Brasil a investir com a mentalidade de longo prazo. Aqui é Herdes Vanzeler do canal Investindo Certo. Um forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.